Talvez você já tenha escutado alguém dizer: Deus tem um chamado na sua vida. Talvez você mesmo já tenha sentido isso em algum momento. Um peso diferente por certas coisas, um desejo de servir, uma inquietação que não cabe em qualquer lugar. Só que com o tempo vieram as dúvidas. Será que é Deus mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça? Se eu fosse realmente chamado, minha vida seria assim? E em silêncio, você foi guardando essas perguntas, com medo de estar se iludindo, mas ao mesmo tempo, com medo de ignorar algo que parece tão maior que você. Há pessoas que carregam essa sensação desde muito cedo. Uma sensibilidade diferente, um cuidado com as coisas de Deus, um incômodo com injustiças, uma vontade profunda de ajudar, de consolar, de ensinar, de servir. Em outros casos, o chamado parece ter nascido em uma fase específica. Depois de uma experiência forte com Deus, depois de um livramento, depois de uma situação em que ficou claro que a sua vida não foi preservada à toa. Só que, junto com isso, vieram lutas, inseguranças, comparações e até vozes dizendo que você não é capaz, não é digno, não é a pessoa certa. Este vídeo é exatamente para quem vive nesse conflito, para quem sente um chamado, mas duvida, para quem já recebeu palavras, confirmações, sinais, mas hoje se pergunta se não foi exagero. Para quem olha para a própria realidade e pensa: se Deus realmente tivesse me chamado, eu já estaria em outro lugar, fazendo coisas muito maiores. Ao longo desta mensagem, nós vamos falar sobre formas claras e bíblicas pelas quais Deus confirma o chamado. Não no campo da imaginação, mas na prática da vida. São 7 maneiras de Deus confirmar aquilo que planejou para você. E a última quase ninguém te conta, mas pode explicar muita coisa que você viveu até hoje. Antes de seguir, eu quero te pedir algo importante. Se inscreva neste canal e já deixe o seu like neste vídeo. Quando você faz isso, além de caminhar junto com essa mensagem, você ajuda a palavra a alcançar outras pessoas que também têm um chamado, mas estão perdidas em dúvidas e medos. Todo o conteúdo que publicamos aqui é para fortalecer a sua fé e alinhar o seu coração com o propósito de Deus. Talvez, enquanto escuta, você lembre de situações em que sentiu com força que Deus te queria em uma direção específica, mas as circunstâncias pareceram te contrariar. Portas se fecharam, pessoas desacreditaram, oportunidades desapareceram. Em outros momentos você recebeu elogios, convites, reconhecimento, mas por dentro pensou: se soubessem como eu realmente sou, não diriam isso. O medo de ser um falso chamado fez você recuar, se esconder, evitar responsabilidades. Em vez de abraçar o processo, você passou a se questionar o tempo todo. A Bíblia mostra que isso não acontece só com você. Muitas pessoas que foram chamadas por Deus se sentiram pequenas, inadequadas, incapazes. Gente que olhou para a própria história, para a própria família, para o próprio temperamento e pensou: Deus poderia ter escolhido alguém melhor. Ainda assim, Deus confirmou o chamado de cada uma delas, não apenas com palavras, mas com processos, sinais, direção, confrontos e cuidados específicos. Ele não apenas diz: eu te chamei, ele acompanha, corrige, levanta, confirma. Ao longo deste vídeo, nós vamos falar de maneiras pelas quais Deus confirma o chamado dentro de você, através de um peso específico no coração, de uma sensibilidade que não se apaga, de uma paz insistente mesmo quando tudo parece contrário. Vamos falar também de confirmações externas, pessoas que Deus levanta para perceber em você algo que você ainda não vê, oportunidades que se repetem em uma mesma direção, frutos que começam a aparecer quando você obedece em coisas pequenas. Você vai ver que Deus não trabalha apenas em experiências fortes, mas também em detalhes do dia a dia. Também vamos falar sobre algo que quase ninguém conta, como Deus usa processos difíceis, desertos,
portas fechadas, humilhações e até períodos de silêncio para confirmar o chamado. Parece estranho, mas muitas vezes é justamente nas fases mais dolorosas que Deus deixa claro que a mão dele está sobre você. Porque em situações que destruiriam qualquer outra pessoa, você continua de pé. Em momentos em que tudo dizia que era para você desistir, algo dentro de você continuou acreditando, mesmo sem entender. Isso não é apenas resistência humana, é sustento de Deus sobre alguém que foi escolhido. Poucas pessoas ficam até o fim de um vídeo como este. Algumas vão ouvir o começo, se identificar um pouco e depois seguir a vida como se nada tivesse sido dito. Mas quem permanece até o final, geralmente é quem Deus está separando de forma especial. Ao longo desta mensagem, você não vai ouvir fórmulas, mas vai identificar sinais. Talvez perceba que Deus já vem confirmando o seu chamado há muito tempo, só que você não estava entendendo o jeito dele agir. E principalmente, vai perceber que chamado não é sobre ser grande aos olhos dos outros, é sobre ser fiel àquilo que Deus confiou nas suas mãos. Enquanto você escuta, deixe que o Espírito Santo ilumine sua história. Lembre-se das vezes em que você sentiu um peso diferente por algo, das oportunidades que surgiram na mesma direção, das palavras que te marcaram, dos livramentos que não têm explicação humana. Lembre-se também dos momentos em que você pensou em abandonar tudo, mas uma voz silenciosa dentro de você dizia: ainda não acabou. Não jogue fora esses sinais. Eles podem ser justamente a forma de Deus te dizer: eu não errei quando te escolhi. Se em algum momento desta mensagem você se sentir confrontado, não fuja. Deus corrige porque ama, ajusta porque leva o seu chamado a sério. Se, em outro momento, você se sentir consolado, receba. Ele sabe o quanto você já chorou em silêncio, o quanto já se sentiu pequeno demais para o que sente que Ele espera de você. Em tudo isso, a intenção não é te encher de peso, e sim te lembrar que você não inventou esse chamado. Ele vem de Deus, e é o próprio Deus que vai confirmar, sustentar e completar aquilo que começou. Permaneça até o final. Em cada parte desta palavra, algo vai se encaixar no seu coração. E quando falarmos da 7ª maneira de Deus confirmar o chamado, talvez você enxergue que até as partes mais difíceis da sua história faziam parte do cuidado dele com você. Nada foi por acaso. Uma das maiores lutas de quem tem um chamado de Deus é se olhar no espelho e pensar: eu não tenho o perfil para isso. Você observa a própria história, o passado, os erros, as limitações, as áreas que ainda não estão resolvidas. E tudo isso parece gritar mais alto do que qualquer palavra que você já recebeu. É como se a voz do chamado dissesse: vem, mas a voz da insegurança respondesse: não é para você. E nesse conflito silencioso, muitos passam anos escondidos, servindo pela metade, temendo se comprometer de verdade com aquilo que Deus já começou a acender no coração. Para alguns, o problema é a comparação. Você olha para pessoas que já estão andando no chamado, seja na obra, na família, no ministério, no cuidado com vidas, e pensa: eu não sei falar como elas. Eu não tenho o conhecimento que elas têm. Eu não tenho a mesma coragem. Parece que ao lado delas, tudo o que você faz fica pequeno. A comparação rouba a coragem, quebra a autoestima espiritual e cria uma sensação de que Deus só chama pessoas muito especiais, muito capacitadas, muito fortes. E sem perceber, você se coloca fora desse grupo como se fosse alguém que Deus usaria apenas se não tivesse ninguém melhor. Outros carregam marcas tão profundas no emocional que acham impossível Deus confiar qualquer coisa importante em suas mãos. Talvez você tenha passado por rejeição, abandono, traição, humilhação. Talvez tenha crescido ouvindo que não seria nada, que não tinha valor, que sempre daria trabalho.
Palavras assim, repetidas ao longo do tempo, se tornam como raízes dentro da alma. E quando Deus começa a soprar um chamado, essas raízes se levantam para dizer: isso não é para você. Não porque Deus não tenha te escolhido, mas porque a dor antiga tenta sabotar aquilo que Ele está levantando agora. Há ainda quem tenha medo de ser chamado por causa da responsabilidade. Você sabe que quando Deus chama, Ele também cobra fidelidade. Sabe que chamado não é palco, é renúncia. Não é sobre ser visto, é sobre servir. E isso assusta. Talvez, no fundo, exista um receio de não dar conta, de decepcionar Deus, de falhar com pessoas, de não sustentar aquilo que começou. Em vez de levar esse medo para a presença dele, muita gente responde se escondendo. Aceita fazer algumas coisas, ajuda aqui e ali, mas nunca se entrega totalmente àquilo que sente que Deus está pedindo. Outra confusão comum é achar que chamado sempre está ligado a algo grande aos olhos humanos. Muita gente acredita que se Deus chamou é para algo visível, para algo público, para algo que todo mundo veja. Só que a Bíblia mostra outra realidade. Deus chama pessoas para cuidar de poucos, para servir em lugares escondidos, para sustentar em oração, para apoiar quem está na linha de frente, para ser resposta dentro da própria família. O chamado não é medido pelo tamanho da plateia, mas pela obediência no lugar que Deus escolheu. Quando você acha que seu chamado é pequeno demais, corre o risco de desprezar exatamente aquilo que Deus escreveu para você. Também existem as decepções espirituais. Talvez você já tenha recebido palavras sobre chamado e, com o tempo, viu pessoas usarem isso de forma leviana. Já viu profecias que não se cumpriram. Já viu gente usando o nome de Deus para manipular. Já viu promessas vazias. Tudo isso confunde. A pessoa passa a desconfiar não só do que ouve, mas também do que sente. Fica dividida entre o medo de ser enganada e o medo de estar ignorando algo real de Deus. Em vez de levar essa confusão para o Senhor e pedir discernimento, muita gente resolve desligar o coração. Continua crendo, mas evita se envolver com qualquer assunto que fale de chamado. Outra armadilha é acreditar que o chamado depende de um momento perfeito da vida. Quando eu resolver isso, eu começo. Quando eu estiver mais maduro, eu assumo. Quando a minha vida estiver organizada, eu respondo. Só que a maioria das pessoas na Bíblia foi chamada justamente no meio da bagunça, em meio a fraquezas, conflitos, limitações. Deus não esperou que elas estivessem totalmente resolvidas para chamá-las. Ele chamou e no caminho foi ajustando, tratando, corrigindo, curando. O chamado não vem depois da perfeição. Ele é um dos meios pelos quais Deus trabalha a sua vida enquanto você obedece. É importante saber também que Deus não confirma chamado apenas por meio de experiências espirituais intensas. Elas podem acontecer, claro, mas muitas vezes a confirmação vem de forma prática. Pessoas que são edificadas quando você faz coisas simples, conselhos que saem da sua boca e ajudam alguém em um momento decisivo, palavras que você libera e fazem sentido profundo para quem ouve, mesmo você não se achando tão preparado. De forma silenciosa, Deus vai mostrando que quando você se disponibiliza, algo diferente acontece através de você. Pode ser que mesmo vivendo esses sinais, você ainda lute com pensamentos de incapacidade. Talvez você se olhe e ainda enxergue somente os defeitos, os erros, os fracassos, mas Deus vê o conjunto da obra. Ele enxerga o que já tratou, o que ainda vai tratar, o que colocou em você desde cedo. Ele sabe o que depositou no seu espírito que não foi colocado em mais ninguém exatamente da mesma forma. Ele sabe quais pessoas serão alcançadas por meio da sua voz, do seu cuidado, da sua intercessão, da sua disposição em obedecer. Quando Deus chama, Ele não erra o endereço. Em muitos casos, o que você chama de jeito ou traço de personalidade
é, na verdade, parte do chamado. A sensibilidade que te faz chorar com a dor dos outros, a inquietação com injustiças, o desconforto diante de certas situações, a facilidade de ouvir desabafos, a habilidade para ensinar, cuidar, organizar, consolar, liderar, tudo isso pode estar apontando para algo maior. Não é que Deus dependa disso, mas Ele aproveita e redireciona aquilo que já foi formando em você ao longo da vida. O chamado não vem desconectado de quem você é. Ele passa pela sua história, pelas suas experiências, pelas marcas que você carrega. Talvez, enquanto ouve, você esteja lembrando de conversas, cultos, momentos em que alguém disse algo sobre seu chamado e isso ficou martelando dentro de você. Talvez esteja lembrando de fases em que sentiu Deus te empurrando para uma área específica. Cuidar de pessoas, ensinar a palavra, interceder, servir em silêncio, liderar, apoiar quem está ferido, evangelizar, ouvir quem ninguém ouve. E mesmo com todas as dúvidas, essa sensação nunca desapareceu. Você pode até tentar fugir, se ocupar com outras coisas, se convencer de que é exagero, mas em algum ponto do caminho, o chamado volta a te lembrar que existe algo de Deus escrito sobre a sua vida. Se ouvindo tudo isso você sente que de alguma forma se enxerga nesses conflitos, nesses medos e nessas dúvidas sobre o chamado, compartilhe um pouco da sua experiência nos comentários, porque o seu relato pode ser exatamente o que outra pessoa precisa para perceber que não é a única a lutar com essas coisas. Uma das primeiras maneiras de Deus confirmar um chamado não acontece do lado de fora, acontece por dentro. Antes de qualquer reconhecimento, antes de qualquer convite, antes de qualquer oportunidade, Deus começa trabalhando no interior. É como se Ele ligasse uma luz em uma área específica e, a partir dali, nada mais fosse visto do mesmo jeito. Você pode até tentar ignorar, pode se ocupar com outras coisas, mas o coração volta sempre para o mesmo ponto. Esse peso que não passa com o tempo não é apenas vontade humana. Muitas vezes é uma forma de Deus dizer: eu te separei para algo. Uma forma muito clara dessa confirmação interna é o incômodo constante por um tipo de situação, causa ou grupo de pessoas. Alguns sentem um peso forte por pessoas feridas, outros por famílias destruídas, outros por jovens, outros por pessoas idosas, outros por quem está afastado da fé, outros por quem nunca ouviu falar de Deus de maneira simples. Não é um interesse passageiro, é uma dor que permanece. Você pode se emocionar com muitas coisas, mas existe um ponto específico que mexe com você de um jeito diferente. Esse tipo de incômodo não é à toa. Costuma estar ligado ao propósito para o qual Deus está te chamando. Outra confirmação interna é o desejo de servir, mesmo quando não há retorno ou visibilidade. Muitas pessoas que carregam um chamado sentem alegria em fazer coisas que outros consideram pequenas. Ouvir alguém desabafar, explicar algo da palavra, organizar algo na obra de Deus, interceder em silêncio, visitar quem está esquecido. Enquanto alguns fazem essas coisas por obrigação, quem tem chamado sente que está no lugar certo quando está servindo. Mesmo cansado, sente uma satisfação diferente. Essa sensação de estar vivendo algo que faz sentido, mesmo em tarefas simples, é uma forma de Deus confirmar: foi para isso que eu te formei. Existe também a combinação de inquietação e paz. À primeira vista, parece contraditório, mas não é. Por um lado, você sente inquietação quando não está fazendo o que Deus colocou no seu coração. Por mais que tente se ocupar com outras coisas, fica a sensação de que está faltando algo, como se estivesse vivendo aquém do que deveria. Por outro lado, quando você dá pequenos passos na direção do que sente que é seu chamado, mesmo que sejam passos simples, discretos, sem ninguém ver, vem uma paz diferente, uma certeza silenciosa de que você está obedecendo.
Essa mistura de incômodo longe e paz perto é um sinal forte da mão de Deus guiando. Deus também confirma o chamado internamente através de uma convicção que resiste ao tempo. Vontades humanas mudam com facilidade. Hoje a pessoa quer, amanhã já não quer mais. Mas o chamado de Deus se mantém. Você pode passar por fases em que tenta fugir, em que se decepciona, em que pensa em desistir. Mas, quando as emoções se acalmam, lá no fundo a convicção permanece. Às vezes você até diz para si mesmo, não quero mais saber disso. Mas algum tempo depois, o assunto volta, o desejo retorna, a vontade de servir de forma mais profunda reaparece. Essa constância, mesmo depois de crises, é um dos sinais mais fortes de que não é apenas ideia sua, é algo que Deus plantou. Outro ponto importante é quando aquilo que você sente combina com o caráter de Deus mostrado na Bíblia. Deus nunca vai te chamar para algo que contrarie quem Ele é. Se aquilo que você sente no seu coração te empurra a amar mais, cuidar mais, perdoar mais, ensinar a verdade, conduzir pessoas à presença dele, promover justiça, consolo e reconciliação, isso está alinhado com o que ele é. O chamado de Deus sempre puxa você para perto daquilo que o próprio Deus valoriza. Quando a motivação é aparecer, dominar, controlar ou se exaltar, é sinal de que o coração precisa de ajuste. Quando a motivação é servir, edificar, apontar para Deus, é sinal de que Ele está agindo em você. Uma confirmação silenciosa, mas muito profunda, é perceber que quando você ora sobre o assunto, a convicção não diminui, ela cresce. Às vezes, você chega em oração decidido a desistir, a dizer para Deus que não quer mais se envolver, que não quer mais pensar naquele chamado. Mas, ao invés de essa vontade ser reforçada, o que cresce é o entendimento de que você pertence àquilo. Deus pode até não te dar todos os detalhes, mas te dá paz para continuar, te convence a não abandonar. Te faz lembrar de promessas que um dia tocou o seu coração. A oração verdadeira não alimenta a fuga, ela fortalece a obediência. Deus também trabalha internamente na forma como você reage ao ver outras pessoas cumprindo o chamado delas. Quem não tem chamado naquela área costuma olhar de fora, admirar e seguir a vida. Já quem tem algo parecido dentro de si, sente uma mistura de alegria e dor. Alegria por ver o reino avançando, dor por ainda não estar vivendo aquilo que sabe que poderia viver com Deus. Não é inveja, é um tipo de saudade do que você ainda não começou. Em vez de usar isso para se comparar, você pode enxergar como um sinal de Deus te lembrando: eu também te chamei para algo. Outro aspecto é perceber que, mesmo quando você tenta se ocupar com outras coisas para esquecer o chamado, Deus insiste em te lembrar. Uma conversa simples desperta o tema de novo. Um versículo antigo volta à memória. Uma pregação parece ter sido feita para você. Uma frase que alguém solta sem saber de nada te acerta em cheio. Deus não age assim para te pressionar, e sim para te conduzir. Ele conhece o medo que você sente, mas sabe que o lugar mais seguro sempre será dentro da vontade dele. Por isso, ele insiste em falar, insiste em puxar, insiste em te lembrar quem você é nele. É importante perceber que essa confirmação interna não significa que você já está pronto em tudo. Ter um chamado não é sinônimo de estar completamente preparado. Na verdade, muitas pessoas que foram usadas por Deus se sentiam pequenas, confusas, inseguras. A diferença é que, em algum momento, elas decidiram acreditar mais na voz de Deus do que na própria insegurança. Elas foram sendo tratadas enquanto obedeciam. Deus não espera a perfeição para confirmar o chamado. Ele confirma o chamado para, a partir disso, ir te aperfeiçoando.
Se hoje você percebe que existe dentro de você um peso que não passa, um incômodo santo, um desejo de servir, uma convicção que o tempo não apagou, leve isso a sério. Não significa que você precise sair fazendo tudo de uma vez, mas significa que você não está imaginando coisas. Deus começa o trabalho do chamado no secreto dentro do coração, para depois, no tempo certo, trazer confirmações também do lado de fora. E é sobre essas confirmações externas que nós vamos falar daqui a pouco, porque muitas vezes é no encontro entre o que você sente por dentro e o que Deus mostra por fora que o chamado se torna ainda mais claro. Depois de trabalhar dentro de você, Deus também confirma o chamado através de sinais externos. Ele não fala apenas ao seu coração. Ele age na sua história. Uma das formas mais comuns é usar pessoas que nem sempre sabem de tudo o que está acontecendo com você, mas que de alguma forma enxergam algo diferente. Às vezes é alguém simples que te observa servir e diz: Deus te usa muito nisso. Outras vezes é alguém com mais experiência, que percebe em você uma sensibilidade, um cuidado, uma habilidade específica e te encoraja a continuar. Quando essas confirmações se repetem em áreas parecidas, é um sinal claro de que Deus está alinhando testemunhos ao que Ele já plantou dentro de você. Nem sempre essas pessoas usam a palavra chamado. Às vezes, elas apenas dizem que se sentem consoladas quando você fala, que aprendem quando você ensina, que se sentem mais perto de Deus quando você ora, que se fortalecem com a forma como você enfrenta as lutas. Isso tudo é linguagem de confirmação. Deus faz com que as pessoas sejam edificadas justamente naquilo que Ele decidiu soprar sobre você. Quando, repetidamente, irmãos em fé, familiares ou até pessoas que nem caminham tão perto notam algo parecido em você, vale prestar atenção. Outra forma de confirmação externa são as oportunidades que surgem na mesma direção, mesmo quando você não está se promovendo. Por exemplo, alguém sempre chama você para aconselhar, ouvir, ensinar, ajudar em algo específico. Em diferentes contextos, em diferentes momentos, as portas se abrem na mesma área. É claro que precisamos de prudência, nem toda oportunidade vem de Deus. Mas quando há um padrão, quando o convite se repete, quando as tarefas convergem para um tipo de serviço, isso pode ser Deus dizendo: é por aqui que eu quero te usar. Deus também confirma o chamado através dos frutos gerados quando você obedece, ainda que timidamente. Em alguns momentos, você se sente inseguro, acha que não fez nada demais, mas depois alguém volta para dizer que foi profundamente tocado, que algo mudou, que aquela conversa, oração ou atitude foi uma resposta. Isso não tem a ver com vaidade, e sim com perceber que quando você se dispõe, Deus alcança pessoas por meio de você. O fruto não se resume a resultados visíveis, números ou aplausos. Muitas vezes, ele aparece em transformações silenciosas. Alguém que perdoa, alguém que volta para Deus, alguém que desiste de desistir. Uma confirmação importante também vem da palavra. Não apenas quando alguém lê um versículo para você, mas quando, em diferentes momentos, textos bíblicos que falam de propósito, serviço, consagração, renúncia e envio começam a saltar aos seus olhos. É como se Deus usasse essas passagens para contar a sua história sem dizer seu nome. Em um culto, uma mensagem fala sobre obediência ao chamado e te acerta. Em outro momento, uma leitura pessoal toca na mesma tecla. Em outro, uma conversa puxa o mesmo tema. Essa insistência não é coincidência. É Deus firmando fundamentos espirituais para aquilo que Ele quer fazer com você. Deus também confirma o chamado através do treinamento que a vida se torna. Situações que parecem apenas dificuldades podem, na verdade, estar te capacitando na prática.
Alguém que é chamado para consolar vai passar por situações em que precisará ser consolado. Quem é chamado para liderar, muitas vezes, será exposto a cenários em que precisa aprender a ouvir, a se calar, a tomar decisões difíceis. Quem é chamado a cuidar de famílias, provavelmente viverá desafios dentro da própria casa que vão gerar empatia. Essas experiências vistas isoladamente parecem só dor. Quando vistas à luz do chamado, mostram que Deus está preparando você para entender a dor dos outros com mais profundidade. Outra confirmação externa é quando, mesmo enfrentando resistência, ataques, críticas ou incompreensão, o que Deus faz através de você continua alcançando pessoas. Em muitos momentos, quem tem chamado vai enfrentar oposição. Às vezes dentro da própria casa, às vezes dentro da igreja, às vezes dentro de si mesmo. Mas mesmo assim, Deus continua abrindo caminho. Pessoas continuam sendo tocadas, portas continuam se abrindo onde ninguém esperava, provisões surgem quando você decide obedecer. Não significa que tudo vai ser fácil. Significa que, apesar das lutas, a mão de Deus sustenta aquilo que Ele mesmo iniciou. Deus também pode usar líderes espirituais para confirmar aquilo que já está sendo gerado no seu interior. Não se trata de depender cegamente da opinião de pessoas, mas de reconhecer que Deus levanta homens e mulheres que enxergam sobre a sua vida algo que talvez você ainda não consiga ver com clareza. Quando essas pessoas, com responsabilidade e temor, dizem que percebem em você uma chamada específica, uma capacidade especial para servir em determinada área, que veem frutos e fidelidade, isso não é pouca coisa. Principalmente quando essas percepções aparecem em momentos diferentes de pessoas que nem conversaram entre si. É importante, no entanto, tomar cuidado para não depender apenas dessas confirmações humanas. O chamado não nasce em elogios, nasce em Deus. Pessoas podem confirmar, mas não podem criar um chamado que Ele não deu. Por isso, o equilíbrio está em unir o que você sente por dentro com o que Deus mostra por fora. Quando a convicção interna e as confirmações externas caminham na mesma direção, você tem uma base firme para discernir que não está andando baseado apenas em emoções. Outra forma de Deus confirmar o chamado é quando, mesmo em pequenos começos, você percebe que existe graça em áreas onde, naturalmente, você não se sentiria tão capaz. De repente, você consegue lidar com situações que, humanamente, te deixariam travado. Encontra palavras que não planejou, soluções que não pensou sozinho, paciência que não teria por conta própria. Isso não quer dizer que você não tenha limites. Quer dizer que Deus está colocando a mão dele sobre o pouco que você oferece. Ele pega o que você tem, multiplica e usa para alcançar mais do que você alcançaria sozinho. A confirmação externa também se manifesta quando você percebe que, ao dar respostas de obediência, os caminhos vão se alinhando. Pessoas aparecem para caminhar ao seu lado. Recursos surgem na hora certa. Conexões são feitas sem que você force. Em paralelo, algumas portas que pareciam boas se fecham, impedindo que você se perca em direções que não fazem parte do plano de Deus. Isso pode gerar frustração no início, mas com o tempo, você enxerga que aquelas negativas foram, na verdade, proteção. Deus não confirma um chamado apenas dizendo sim. Muitas vezes, Ele confirma também dizendo não para aquilo que te afastaria do propósito. Talvez, ouvindo tudo isso, você esteja lembrando de momentos em que pessoas te parabenizaram, te agradeceram, te disseram que foram abençoadas por algo que você fez quase sem perceber. Talvez esteja lembrando de convites que surgiram para servir sempre na mesma área, de portas que se abriram sem que você tivesse se promovido, de situações em que você viu Deus agir através de algo simples que fez, mesmo se sentindo pequeno.
Esses detalhes dizem muito. Eles mostram que Deus não se limita a falar só no secreto. Ele deixa marcas visíveis do que está construindo junto com você. Se ao olhar para a sua história, você percebe que Deus já usou pessoas, oportunidades e frutos para apontar uma direção específica na sua vida, conte nos comentários como isso aconteceu. Porque o que Ele fez com você pode ser resposta para quem ainda está tentando entender o próprio chamado. Depois de entender como Deus confirma o chamado por dentro e por fora, vem uma parte que quase ninguém gosta de ouvir, mas que é muito importante. Mesmo quando o chamado é real, o caminho não é fácil. Muita gente pensa que depois que Deus confirma, tudo vai fluir sem resistência, sem luta, sem conflito. Só que, quando olhamos para a Bíblia e para a vida, vemos o contrário. Os chamados mais claros caminharam por processos mais profundos. E muitas vezes é justamente nesses processos difíceis que Deus continua confirmando que foi Ele quem chamou. Pensa em quantas vezes você já se sentiu animado com o que Deus colocou no seu coração, deu um passo de fé. E logo depois enfrentou uma oposição que não esperava. Problemas familiares, incompreensão, ataques internos, crises financeiras, portas fechadas, desânimo. A primeira reação é pensar: se fosse Deus, não estaria tão difícil. Mas se fosse só invenção sua, por que o inimigo teria tanto interesse em te paralisar? Porque a luta aumenta justamente quando você decide obedecer. Muitas vezes é aí que está uma das confirmações mais fortes. O combate espiritual revela que há algo precioso em jogo. Deus usa o processo para trabalhar em você aquilo que o chamado vai exigir lá na frente. Se Ele te chamou para cuidar de pessoas feridas, você vai aprender antes a lidar com as suas próprias dores para não machucar mais quem já está machucado. Se Ele te chamou para liderar, vai permitir situações em que você precise aprender a ouvir, a se humilhar, a pedir perdão, a tomar decisões difíceis. Se te chamou para ser boca dele, vai te conduzir por momentos de silêncio, onde você aprende a ouvir mais do que falar. Tudo isso parece atraso, mas na verdade é preparação. Muitas pessoas desistem do chamado nesse ponto porque confundem processo com rejeição. Acham que o deserto é sinal de que Deus as abandonou, quando, em muitos casos, é sinal de que Deus as levou para um lugar de trato específico. Um deserto não é um lugar onde Deus está ausente, é um lugar onde Ele trabalha de forma mais precisa. É ali que Ele tira excessos, quebra orgulhos, cura feridas, alinha motivações. É ali que você descobre se quer o chamado apenas pelos resultados ou se está disposto a obedecer, mesmo quando não há aplausos nem reconhecimento. Outra marca desse processo é o tempo de espera. Deus confirma o chamado, planta a visão no coração, mas não coloca tudo em prática de uma vez. Há um intervalo entre ouvir "eu te chamei" e viver plenamente o que Ele prometeu. Nesse intervalo, muitos se cansam, se frustram, se sentem esquecidos. Porém, é nesse tempo que Deus vai consolidando a base. Ele trabalha em áreas que ninguém vê: caráter, paciência, perseverança, dependência. O chamado não é sustentado apenas por dons, mas por caráter moldado. Sem isso, qualquer pressão derruba. Você talvez já tenha vivido uma cena assim. Um convite para servir aparece. Você aceita com alegria, faz o melhor que pode, se entrega, e depois de um tempo parece ser colocado de lado. Outros são escolhidos, outras pessoas assumem funções, você sai de cena. A sensação é de ter sido descartado, mas em muitos casos isso não é descarte, é ajuste. Deus te mostra que o valor do seu chamado não está em estar em evidência o tempo todo, mas em estar disponível para o que Ele quer, quando Ele quer. Às vezes, o chamado passa por temporadas de exposição e temporadas de anonimato, e ambas são importantes. Outra forma como o processo confirma o chamado é quando, mesmo nas fases de maior crise,
você não consegue negar o que Deus já te falou. Você pode até ficar frustrado, magoado, cansado, mas não consegue dizer com convicção: Deus nunca me chamou para nada. Algo dentro de você insiste em lembrar. Pode ser uma palavra que você recebeu, uma experiência que viveu, uma marca que ficou em um culto, um sonho, um momento de oração em que Deus falou tão claramente que, por mais que o tempo passe, você não consegue apagar. Em dias de paz, isso te fortalece. Em dias difíceis, isso te impede de abandonar completamente. Também é no processo que Deus afunila as motivações. No início, é natural que existam misturas. Vontade de agradar a Deus, mas também vontade de ser visto. Desejo de servir, mas também necessidade de ser validado. Amor pelas pessoas, mas também expectativa de reconhecimento. Quando vem a prova, essas motivações começam a aparecer. Se você insiste em permanecer, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando não há elogios, mesmo quando dá vontade de largar tudo, é sinal de que algo verdadeiro está se formando dentro de você. O chamado puro é aquele que continua, mesmo sem aplausos, porque não está apoiado em palco, mas em convicção. Em alguns momentos, o processo inclui correções de Deus. Ele te mostra atitudes, posturas, palavras e decisões que não combinam com o que Ele quer fazer através de você. Às vezes, Ele te confronta por meio da palavra. Às vezes, por meio de alguém que te chama a atenção. Às vezes, por meio de situações em que você colhe as consequências de escolhas erradas. Isso dói, mas é amor. Se Deus não se importasse com o seu chamado, Ele te deixaria seguir de qualquer jeito. O fato de Ele te corrigir mostra que Ele leva o que colocou em você muito a sério. Uma marca forte desse tempo é que, mesmo com lutas por fora, você começa a perceber um amadurecimento por dentro. Situações que antes te fariam desistir, agora te fazem refletir. Críticas que antes te derrubariam, agora te levam para perto de Deus. Ataques que antes te fariam revidar, agora te conduzem à oração. Nada disso é automático. É fruto da presença de Deus agindo em você ao longo do processo. E quanto mais você permite que Ele te trate, mais preparado fica para carregar o chamado sem que ele te destrua. Talvez enquanto ouve, você perceba que está exatamente nesse ponto. Já entendeu que tem um chamado, vê sinais internos e externos, mas o caminho não está fácil. Parece que tudo te empurra para longe, que as circunstâncias não ajudam, que as portas certas demoram a se abrir. Mesmo assim, algo em você não desiste. E é aí que está uma das confirmações mais profundas. Se fosse só empolgação, você já teria abandonado. O fato de continuar, mesmo cansado, mostra que não é só força sua. Deus está te sustentando, porque o que Ele colocou em você é real. Segura essa verdade no coração. O processo não anula o chamado, ele aprofunda. As lutas não são provas de que Deus desistiu. São parte do caminho que Ele desenhou para te deixar mais firme. Nada do que você vive está fora do radar dele. Mais adiante, quero te mostrar algo que muita gente nunca te contou sobre a forma como Deus confirma o chamado justamente nas partes mais difíceis da sua história e como isso pode mudar a maneira como você enxerga tudo o que já passou até aqui. Se você chegou até aqui, é porque esse tema toca algo profundo dentro de você e há um motivo para isso. Deus não deixaria você ouvir tudo isso por acaso. Se você permanece até o fim, é porque há um propósito sobre a sua vida. Um chamado que o próprio Espírito Santo está confirmando agora, talvez sem palavras, apenas com uma certeza no coração. Eu não errei quando te escolhi. Você não é qualquer pessoa. Pode ter dúvidas, medos, limitações e até feridas, mas existe um selo espiritual sobre você. E por mais que o tempo passe, Deus continua te chamando.
Mesmo quando você tentou fugir, Ele te trouxe de volta. Mesmo quando o cansaço te fez parar, Ele te sustentou. Mesmo quando você achou que tinha fracassado, Ele te mostrou que o processo não anulou o propósito, apenas te preparou melhor. A sétima forma de Deus confirmar o chamado é justamente através da história que você viveu. Não apenas pelas vitórias, mas pelas quedas, pelas dores e pelos recomeços. Tudo o que parecia aleatório foi usado para te moldar. Cada porta fechada te ensinou a depender. Cada perda te ensinou a valorizar o essencial. Cada oração sem resposta te ensinou a ouvir o silêncio. Cada pessoa que saiu te ensinou a confiar só em Deus. Nenhum desses momentos foi desperdiçado. Tudo o que você passou foi permitido para formar em você o coração de quem vai servir com verdade, com humildade e com compaixão. Deus confirma o chamado não quando você conquista, mas quando você permanece. Permanecer fiel, mesmo cansado, é uma das maiores provas de que o chamado é real. Quando tudo te empurra para desistir e, ainda assim, você continua buscando a presença de Deus, é porque existe algo dentro de você que o mundo não consegue apagar. E esse algo é o propósito que o Senhor colocou antes mesmo de você nascer. Às vezes, você acha que o chamado acabou porque as circunstâncias mudaram. Mas Deus não é limitado pelas fases da vida. O que Ele te entregou no Espírito não morre com o tempo. Pode parecer adormecido, mas está vivo. E quando o tempo certo chegar, tudo o que parecia parado vai se alinhar. O que Deus prometeu, Ele cumpre. Mas antes de agir ao seu redor, Ele age dentro de você, te fortalecendo, te ensinando a reconhecer sua voz, te mostrando que o chamado não é sobre fazer muito, mas sobre estar disponível. E é por isso que Deus te trouxe até aqui, para lembrar que Ele ainda tem planos com a sua vida, que Ele não desistiu de você, que mesmo nas fases mais difíceis, Ele continua escrevendo a história com detalhes que você ainda vai entender. O chamado de Deus não é um fardo, é um convite. Um convite para viver uma vida que tem sentido, uma vida que impacta outras pessoas, uma vida guiada pela presença dEle. Talvez você se sinta pequeno, incapaz, perdido ou cansado demais. Mas é justamente assim que Deus trabalha, porque o chamado nunca dependeu da sua força, depende da presença dEle em você. O Espírito Santo não te escolheu porque você é perfeito. Ele te escolheu porque, através de você, quer mostrar que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se essa mensagem falou com o seu coração, se você entendeu que há algo maior te esperando, declare nos comentários: Senhor, confirma o teu chamado em minha vida. Essa frase é mais que palavras, é um ato de fé, é o seu sim ao plano de Deus. E antes de sair deste vídeo, eu quero te pedir algo. Se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com 3 pessoas que você ama. Talvez elas também estejam confusas, sem entender o que estão vivendo, e essa mensagem será a resposta que elas estavam pedindo em oração. O chamado que Deus colocou em você não acabou. Ele apenas está sendo confirmado. Permaneça firme, confie no tempo de Deus e siga ouvindo o que o Espírito está dizendo. O propósito continua de pé. Fique em paz e até o próximo vídeo.